Boa tarde, internautas. Estamos de volta com o programa Meu Direito aqui no Portal VIP Social. Hoje contamos com a presença do Dr. Luiz Mauro Cordeiro, titular da primeira promotoria da Comarca de Tijucas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Sávio. Boa tarde aos internautas do VIP Social. Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite que me foi formulado, para a gente vir aqui falar um pouco sobre a propaganda eleitoral, principalmente em razão das eleições que se avizinham. Nós que agradecemos, doutor. Doutor Luiz Mauro, o que é permitido e o que não é permitido na propaganda em geral? Bom, antes de iniciar o assunto propriamente dito, eu gostaria de dizer e esclarecer que a propaganda eleitoral ela é um direito do candidato, porque é através dela que ela vai transmitir aos eleitores as suas ideias, as suas propostas, enfim, quais os seus objetivos com a sua candidatura. Da mesma forma, é um direito também do eleitor, que é o destinatário da propaganda eleitoral, tomar conhecimento daquilo que o seu candidato pretende, as suas ideias, os seus projetos, enfim. Mas há que se observar que a propaganda eleitoral ela possui algumas regras, e são regras bem rígidas, previstas na legislação eleitoral. O objetivo maior, em primeiro lugar, é para dar um tratamento equânime aos candidatos, evitando que alguns tenham uma vantagem maior ou algum benefício maior na propaganda eleitoral. E da mesma forma, também para evitar eventuais excessos que possam vir, inclusive, a incomodar o eleitor, incomodar a população. Por essa razão é que a propaganda eleitoral ela tem regras bem claras e bem limitadas que devem ser respeitadas pelos candidatos. Então, inicialmente, em relação à propaganda em geral, atualmente, pela legislação, é proibida qualquer tipo de propaganda em bens públicos, como postes, muros, viadutos, praças, árvores. Hoje em dia, esse tipo de propaganda eleitoral está proibido. É proibido também em bens de uso comum, como cinemas, teatros, igrejas, shopping center, centros comerciais. Está proibida a utilização de outdoors, que antigamente era permitido e hoje é proibido. Também está proibida a utilização e distribuição de canetas, brindes, camisetas, bonés para o eleitor. Por outro lado, o que é permitido atualmente pela legislação é a colocação de cavaletes na rua, é a distribuição de panfletos, os famosos santinhos, bandeiras, desde que essa propaganda ela tenha um caráter de mobilidade, ou seja, ela tem que ser uma propaganda móvel e que não atrapalhe o fluxo de pedestres e de veículos. E essa mobilidade ela é caracterizada pelo tempo de permanência. É permitida a permanência dessa propaganda nas ruas das 6 às 22 horas. Passado esse período, ela perde esse caráter de propaganda móvel e ela então pode ser retirada pelos fiscais da Justiça Eleitoral. Doutor, estamos em tempo de internet. O que é permitido e o que não é permitido na internet? Bom, atualmente é permitida a propaganda na internet, desde que seja num site gratuito, um site do candidato, do partido ou da coligação e que deverá ser então comunicado à Justiça Eleitoral. Tem que ser também de um provedor estabelecido no país. O uso de mensagens eletrônicas, e-mails para a população também é permitida, desde que o candidato disponibilize um link que permita o descadastramento do destinatário da propaganda eleitoral. Ou seja, se o cidadão recebe uma mensagem eletrônica de um determinado candidato, tem que ter disponível aquele link que permita a ele se descadastrar, dizendo: não, eu não desejo mais receber
esse tipo de mensagem. Então, isso aí é uma obrigação do candidato que fizer a sua propaganda eleitoral através de mensagens eletrônicas, disponibilizar esse link para descadastramento do destinatário. Também não há dúvida, né, de que deve ser observado na propaganda na internet também possíveis calúnias, injúrias, difamação contra qualquer um outro candidato. Porque também há que se lembrar que na internet também há previsão expressa quanto ao direito de resposta daquele que se sentir ofendido com a propaganda. E assim, só para dizer também, para concluir, não é permitida a propaganda em sites de órgãos oficiais, da prefeitura, do governo do estado, enfim, de qualquer órgão oficial, nem em sites de pessoas jurídicas. Uma empresa que tem um site na internet, tem o seu portal, não pode fazer propaganda eleitoral. Doutor Luiz Mauro, fomos questionados esses dias sobre vídeo no YouTube. Pode ser colocado um vídeo do candidato no YouTube? Essa é um assunto também que nós fomos questionados numa recente reunião com os candidatos e, embora não haja nenhuma disposição expressa a respeito, mas eu fiz a seguinte interpretação. Como é permitida a propaganda eleitoral em sites gratuitos, blogs, redes sociais, eu entendo que o YouTube também é uma rede social, é uma rede de compartilhamento de vídeos gratuita e de acesso a todas as pessoas que assim desejarem. Mas eu fiz essa interpretação e eu acabei indo um pouco mais a fundo e fui buscar então na jurisprudência e eu acabei encontrando um entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, aonde ele diz que é permitida a propaganda no YouTube, já que o YouTube é uma rede de acesso público, gratuita, e o candidato então poderia fazer a sua propaganda através desse site. Para finalizar, doutor, gostaria que o senhor falasse um pouco dos crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos, e também deixar seu recado para a sociedade sobre uma boa maneira de conduzir essas eleições. Bom, também, Sávio, antes de entrar nessa questão, eu queria fazer uma última ressalva. Existe também um regramento específico para propaganda no dia das eleições. O dia das eleições é o dia mais importante de todo o processo eleitoral e por isso existe todo um regramento próprio. Então, nesse dia, no dia das eleições, por exemplo, o candidato não pode fazer qualquer tipo de propaganda, utilizar alto-falante, distribuição de panfletos, promover carreatas, enfim, não pode fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral. Aquela chamada boca de urna, em que as pessoas ficam ali próximo aos pontos de votação, entregando panfletos, isso é expressamente proibido. O que é permitido é o eleitor ir à urna, ir ao seu local de votação, portando uma bandeira ou portando um botão do candidato, um adesivo, desde que seja de forma individual e silenciosa. Não é permitida, por exemplo, a aglomeração de pessoas portando material de propaganda eleitoral, porque isso acaba caracterizando uma manifestação coletiva, o que é expressamente vedado pela legislação eleitoral. Mas falando sobre o que você me perguntou, a compra de votos, né? O Código Eleitoral ele prevê expressamente como crime a compra de votos, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber qualquer vantagem em troca de votos. E está sujeito às penalidades tanto o candidato quanto o eleitor que aceitou essa oferta de qualquer benefício em troca de votos. Mas além de ser um crime previsto no Código Eleitoral, também a Lei 9.504, ela dispõe que esse tipo de ato, de prometer, oferecer qualquer benefício ao eleitor em troca de votos, ele constitui também captação
ilícita de sufrágio, e ela pode resultar, inclusive, na cassação de registro de candidatura do candidato. Certo. Doutor, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que o internauta vai aproveitar muito as informações que foram ditas. Uma boa tarde. Uma boa tarde e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Boa tarde, internauta. Até quarta-feira que vem.